Salve, salve, galerinha! Mais uma aula do jeito que você já sabe, já conhece e aprecia. Na aula anterior falamos de bases ortonormais no plano, que eram o quê? Eram a base, ou seja, dois vetores não paralelos, mas só que além disso esses vetores formavam um ângulo de 90 graus entre si e tinham tamanho unitário. Além disso eu falei da base canônica, que era a base no plano onde o vetor, os dois vetores com origem na origem de sistemas de coordenada e extremidade onde? No ponto 1, 0 e no ponto 0, 1. Esse vetor aqui eu chamei de I, esse vetor eu chamei de J. E qualquer vetor no plano eu escrevia em função de quem? Do I e do J, beleza? Além disso, com a base canônica eu não preciso subscrever, ou seja, eu não preciso indicar que as coordenadas do vetor no plano está em função da base canônica, beleza? Agora eu vou para o espaço 3D e a lógica é a mesma. Para ser uma base num espaço tridimensional, ou seja, para ter uma base com três vetores, esses vetores não podem ser coplanares. Além disso, há uma base ortogonal, ou seja, traduz aí, professor, o que significa ortogonal? Significa que os vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. Além disso, eu tenho o quê? Que cada um dos vetores, eles são o quê? Eles têm tamanho 1, eles são unitários. Isso que é uma base ortonormal no espaço tridimensional. Quantas bases ortonormais existem no espaço tridimensional? Infinitas bases. Ó, só pegar aqui esses três vetores e ficar girando, ó, girando. Então aqui eu tenho a primeira representação, ó. No espaço, se eu pegar uma bola unitária, essa bola tem raio 1, essa esfera tem raio 1, tá? Essa esfera com raio 1, e eu pego três vetores no centro dessa esfera, e esses vetores formando um ângulo de 90. Você pode ficar girando dentro dessa esfera. Aqui só formalizando, são vetores, três vetores UVW de tamanho unitário, e eles formam um ângulo de 90 graus entre si, ou seja, o ângulo entre o IV é 90, entre o IW é 90, entre V e W é 90. Essa base é chamada uma base ortonormal. Agora, se eu tiver no espaço euclidiano, ou seja, traduz aí, professor, se eu tiver no espaço no x, y, z, beleza? Eu quero pegar um vetor W, esse vetor W tem coordenadas A, B e C, que coincidem com o quê? Com as coordenadas da extremidade, ó. Que se eu tiver um ponto P, que é o que? O ponto P? A extremidade desse vetor, esse ponto P tem coordenadas A, B e C, beleza? E aí eu faço a mesma lógica, se ligue. Aqui no eixo X eu tenho um ponto, aqui o ponto 1, 0, 0. Esse vetor eu chamo de I, esse vetor azul. O vetor J, ou o vetor verde, que é 0, 1, 0, ele é chamado de J. Deixa eu colocar aqui. Vou botar de preto porque o verde falhou, galera. J. E o vetor K, que é o vetor cujas coordenadas são 0, 0, 1, ou seja, o Z aqui vale 1. Tudo bem? Se tem um vetor I, J, K, essa é uma base canônica, esses vetores têm tamanho 1. Observe o seguinte, se eu pegar esse vetor W, eu posso pegar e projetar o ponto P no plano X, Y, e aí decompor ele e projetar o ponto P, onde? No eixo Z. O que acontece? Com isso eu consigo escrever o vetor W como? Ó, se liga aqui. Eu consigo escrever esse vetor W como a soma desse vetor azul. Esse vetor azul é quem? É A vezes I, mais esse vetor aqui grandão, aqui, ó, aqui, que é o mesmo que esse, né? É o mesmo que esse vetor aqui. Então, esse vetor, ele é
mais BJ. E por fim, mais esse vetor aqui. Esse vetor é CK. E aí a gente já sabe o que eu fiz aqui. Eu escrevi o vetor W como combinação linear dos vetores I, J, K. E isso daqui a gente já viu na cabeção numa aula. Se você não lembra, se ligue e assista. A gente escreve esses vetores, esses coeficientes, esses números que multiplicam em JK, são as coordenadas do vetor com relação a essa base, a base canônica. Então isso daqui é A, B, C, com relação à base canônica. Observe que o vetor W também era ABC sem isso, então por isso que eu não preciso o quê? Não preciso colocar a indicação da base quando a base é canônica, beleza? Gostou? Então fica aí, até a próxima aula. Beijo, fui!